Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do InventCast, uma plataforma de comunicação para levar até você as experiências, novidades dos principais especialistas de mercado. E agora estamos com uma edição super especial em janeiro, por dentro da Invent Cloud. Então, toda semana, todas as quartas-feiras, teremos um episódio de cada sócio. E no final, lá na última semana, teremos um episódio geral com os 3 sócios para a gente entender um pouquinho mais da história. E hoje estou com uma convidada super especial que tem mais de 20 anos de carreira em tecnologia, empreendedora, mulher em alta liderança, mãezona da Stephanie e conhecida por ser uma mulher muito forte com um coração gigantesco. Cofundadora e executiva na Invent Cloud, Sheila Ferrari. Eu adorei a parte assim, edição especial, convidado especial. Olha só, gente. Vocês estão acostumados a ser fazer a entrevista, né? É isso aí a gente já começa a entrevista assim, igual a gente fala nas nossas festinhas ou quando tem alguma comemoração com o pessoal. A gente é foda. Isso aí, a gente é. Foda. Legal, Sheila. A gente tá muito feliz porque eu, vou poder conhecer um pouquinho mais da Sheila e levar um pouquinho mais da Sheila para todos os inventors que no dia a dia não conhecem muito bem, né? Não tem essa vivência. Então, a ideia é a gente justamente entender todo esse passado, toda essa trajetória e como essas experiências levaram a ser essa mulher que eu passei aqui, né? Com todos esses crachás, né? Então, pra gente começar, Sheila, a gente vê eu que tô de fora, o pessoal que tá de fora, sempre vê a Sheila executiva, a Sheila empoderada. Mas a gente nunca, de fato, imagina tudo que você passou, todas as etapas todas as dificuldades que você passou pra você chegar na posição que você tá hoje. Queria que você voltasse um pouquinho no tempo, né, e contasse um pouquinho sobre a infância da Sheila, o histórico familiar da Sheila, quem que era aquela Sheila menina? Vamos começar. Essa câmera aqui é minha. Um brinde a todos. Um brinde. Obrigada por estarem aqui com a gente. É uma grande honra estar nesse momento aqui, trocando um pouquinho de papéis. Obrigada por você estar fazendo o nosso papel hoje, conhecendo um pouquinho mais da gente. Você começa aí falando mais de 20 anos no mercado de tecnologia, isso quer dizer que eu comecei com 5 no mercado de tecnologia, né? Então não faz tanto tempo assim. E é bem difícil resumir ou tentar contar aí o longo desses 46 em 40 minutos, né? Mas vamos ver aí o que a gente vai resgatando na memória e trazendo. Lencinho, com certeza. Um momento de ajuda, as pessoas gostam de me chamar de emotiva. Não é verdade. Mas vamos lá. Quem era a Sheila menina? Bom, sou de São Paulo, tá? Fui criada pelos meus avós paternos. Tanto eu quanto a minha irmã, a gente foi deixada pelos nossos pais. Eu tinha 8, ela tinha 3. E a partir daí, os meus avós é que seguraram, né, a onda de tudo. Então, meu avô pedreiro, minha avó faxineira, eles não tinham condições de aportar pra gente grandes coisas financeiramente falando, né? Mas eu acho que deram pra gente o principal pilar que eles podiam dar, né? Que é a ética, que é a integridade, que é o respeito ao próximo, né? Então, assim, busque sem limites tudo que você tiver que atingir, dependendo de você. Nunca usando ninguém como escada e nunca se apossando daquilo que não seja seu. Então, isso daí é um pouquinho. Então, tudo começou cedo demais, né? Todo trabalho começou cedo demais. Então, fui morar com a minha avó aos 8, numa situação bem complicada naquele momento para uma criança ainda. E aí já começaram os trabalhos, né? Porque tinha que ajudar em casa, tinha que levar a irmã no colégio. Minha avó morava em chácara, então tinha que alimentar os bichinhos que a gente usava para sobreviver também, que era uma segunda renda ali, né? Tinha que ir para a rua vender queijinho, vender leite, vender o que tinha e etc. E tudo começou nessa fase. Mas foi uma fase que me engrandeceu também como pessoa. E que me mostrou que tudo é possível. Sonhar não tem limite, né? Sonhar grande, sonhar pequeno, é como dizem, dá o mesmo trabalho, né? Então, eu sempre quis ser alguém. Mas quem seria esse alguém? Onde eu cheguei aqui não era algo que eu pensava quando eu tinha 8 anos de idade. É coisa que hoje, às vezes, eu paro e tento assimilar a realidade de tudo que acontece. Mas isso é um pouquinho de quem era Legal. a Sheila. E aquela Sheila lá atrás?
Você não imaginava, igual você falou, né? Chegar onde você chegou hoje. O que que você imaginava pra sua vida? O que que você imaginava que você gostaria de fazer? Que lugar você alcançaria aí naquela época? Eu queria ser alguém. Eu nunca almejei as coisas que uma menina normal, né? Normal, dentro da sociedade brasileira almeja, né? Que é casar, ter filhos, constituir família. Não, nunca. Esse nunca foi muito meu forte, apesar de ter feito isso tudo muito cedo demais, né? Então não era o meu principal objetivo. Mas eu queria ser alguém, queria ser reconhecida. Com 11 anos eu queria ser até Paquita da Xuxa. Olha só, né? Não atingi esse objetivo. Perdeu, Xuxa! Não atingi. Mas isso daí acho que quando muito eu imaginava assim, uma coisa que eu sempre quis ser, mas que eu nunca consegui traçar como chegar, era psicóloga. Sempre quis ser psicóloga, tá? Legal. Hoje preciso dele, mas eu queria ser uma. Mas eu imaginava assim, ser alguém que trabalhasse num banco, alguém que trabalhasse numa empresa importante, alguma coisa nesse sentido. Nada de ter uma empresa, de ter tanta gente, ter tanta responsabilidade, mudar tantas vidas. Legal. E você comentou, né, da maternidade, a Stephanie é uma pessoa e uma fase muito importante aí da sua vida. E você foi mãe muito cedo, né? Como que foi essa experiência para você que estava almejando aí ser reconhecida, Paquita da Xuxa? Como foi essa fase do início da maternidade para Sheila? Eu fui mãe aos 18 anos, né? Então, tudo muito cedo. Casei aos 15, fui mãe aos 18. E isso porque eu não tinha o intuito de formar família, né? A minha filha, para quem me conhece, né? Para quem convive comigo, sabe o grau de importância que ela tem para minha vida. Não vou chorar. Sabe o grau de importância que ela tem. E nesse momento aí que a Stephanie nasceu, eu não tinha um trabalho propriamente dito, né? Então eu trabalhava, fazia várias coisas, mas nada formalmente reconhecido, vamos dizer assim. Então era tudo informal, né? Então trabalhei como vendedora de loja, vendedora de farmácia e várias outras coisas. Nesse momento aí que a Stephanie nasceu, eu era cabeleireira na época, né? Aí, como ela nasceu, não podia continuar fazendo as coisas. Então, foi no momento que eu fazia salgadinho para vender para fora, na porta das empresas, lá onde a gente morava. Trabalhava fazendo faxina, fazendo manicure a domicílio. Era o que dava, porque eu tinha um filho pequeno dentro de casa, que nem dinheiro para fralda descartável eu tinha, né? Então, era a fraldinha ali de pano para lavar na mão e tudo mais. Uma filha para criar. O pai dela trabalhava, né? Eu que não trabalhava formalmente, mas foi tudo bem difícil, tudo muito corrido. Quando a Stephanie era pequenininha ainda, eu comecei, quer dizer, quando ela nasceu em março, eu comecei a minha primeira faculdade em julho, legal. né? E aí foi tudo muito corrido, muito difícil. E aí psicologia não podia estar aí nesse meio, porque as faculdades que eu fiz foi sempre assim, dependendo de algum apoio do governo, né? Então, nesse momento aí, nessa primeira faculdade, era de um emprego que eu tinha conseguido. Então, a gente não gosta de falar a idade, mas na época dos bips, né? Então, eu era lá atendente como é que fala? Telemarketing, que recebia as mensagens e saía editando. Fiz datilografia, que diferença. Então, eu fazia isso daí. E trabalhava de madrugada, né? Então eu trabalhava das 8 da noite às 2 da manhã, filho pequeno, durante o dia. Dava um jeito de me virar, correr atrás com outras coisas, manter as coisas dela organizada. E a primeira faculdade, então, foi dessa forma, com a filha pequena, mantendo ali apoio da empresa que eu trabalhava, né? A segunda foi com apoio total do governo, novamente com a filha pequena, porque eu falei, quando a minha filha tiver 4 anos, eu vou ter terminado a primeira faculdade, posso ter outro filho. Não. Quando chegou esse momento, eu fiz a outra faculdade para tentar me proporcionar a ter um emprego melhor, né? Então, a segunda foi aí voltada para administração de empresas, para me proporcionar um emprego melhor. Mas eu acho que vai ter outras perguntas aí onde você vai pautar, mas nesse lado carreira. Nossa, e é muito inspirador, principalmente para as mães que estão aí com filhos pequenos ou acabou de ter um recém-nascido. E sempre é um impasse, né? E a minha carreira? E agora?
eu como mulher, né, eu sempre penso também nessa questão, putz, será que eu vou ter que pausar minha carreira? O que que vai acontecer depois? E eu vi que você, quando a Stephanie nasceu, quando você teve sua filha, você começou de fato a investir na sua carreira, investir na sua educação, pra de fato fazer diferente, ter uma vida diferente, que é o que você almejava. Então, isso não é pra, não é pra muitos e é muito difícil, né? Porque. Não era, e era principalmente assim, para proporcionar para ela tudo aquilo que eu não tinha tido, Uhum. né? Então eu não queria que ela passasse na vida as mesmas dificuldades que eu tinha passado. Não pude fazer isso de cara, né? Mas ao Uhum. longo do tempo eu fui conseguindo. Muito, muito bom, e eu acho que é uma mensagem também para essas mães, né, para não desistirem e manterem e cuidarem da carreira também, né, porque não é só porque você é mãe que você é somente mãe. Então tem a Exato. Sheila, Os filhos empresária. crescem, né? Os filhos Uhum, precisam de apoio. Os filhos um dia também vão voar. A gente cria os filhos para o uhum, mundo, né? Então a gente precisa continuar levando e tem que ir aos pratinhos da vida, né? A sim, gente tem que tentar equilibrar todos eles ao mesmo tempo da melhor forma. que legal. E pensando em carreira, Sheila, várias profissões, é quase a Barbie, né? Sheila cabeleireira, Sheila de salão, Sheila do telemarketing, teve várias versões de Sheila na carreira, Sheila profissão. Quando, Sheila, você começou a de fato migrar para a área de tecnologia e ver um potencial de carreira nesse segmento? Vamos lá. Quando eu comecei essa segunda faculdade aí, que era de Uhum, administração de empresas, você começa a ser estagiário e tudo mais. Eu já tinha mais idade, né? Então aí eu já estava com mais ou menos 23 anos, né? Mais idade, né? 23 anos. E aí começa a fazer os estágios da vida. Então eu trabalhei em muitas empresas nesse período, porque eu entrava em todas sempre numa posição administrativa, uhum, né? E aí, ao longo do tempo, quando eu estava lá com 5, 6 meses, alguém queria tentar me movimentar para uma posição comercial. uhum. E eu não queria o mundo de vendas. Mentira! Não queria, Sério? de forma nenhuma. E aí, quando tentavam me movimentar para o mundo de vendas, eu trocava de empresa. E aí aconteceu com Tô a chocada. próxima, e com a próxima, e com a próxima, e com a próxima, e assim foram Uhum, várias, né? Até que chegou uma determinada empresa que eu estava, e eu falei que quando chegou esse momento aí, né? Ah, não, a gente vai te uhum, colocar. Eu lembro que era vendas no interior de São Paulo. E eu falei para ela que eu precisava fazer um estágio dentro da faculdade que eu estava atuando e etc. E aí ela falou: então vamos fazer o seguinte: eu encerro o seu contrato, né, por um CNPJ, reabro como estagiária num outro CNPJ nosso. E você continua aqui e faz o que você tem que fazer depois, você assume uhum. a carteira do interior de São Paulo. Falei: então não dá, porque eu já fechei com outro lugar. Mentira, não tinha nada, tá? E aí eu fui ser estagiária de recursos humanos numa empresa bem grande, bem reconhecida no mundo de telemarketing, né? Uhum. Então eu fui para essa empresa aí e fiquei como estagiária lá durante quase um ano. Eu acho que eu tinha uma bolsa aí de uns R$ 390 na época, né? Mais ou menos. E nas contratações que eu recebi, uma das RFPs era, não sei nem se eu posso falar, mas Uhum. ok, né? Era uma das contratações era a entrada no mundo Microsoft, né? Uhum. Como trabalhar nesse mundo Microsoft. Aí quando eu vi os valores e tudo que a vaga proporcionava, eu falei, nossa, eu quero muito Uhum. isso, né? Quero muito estar lá. E aí fui conversar com a empresa na época, então a gente vai ter que trocar de RH e etc. E aí você pode participar do processo. Foi um processo muito extenso, muito, né? é, é, muito cheio de etapas, bem Sim, complexo e etc. Mudou de RH, muita gente participando e eu passei. que E legal. aí, nesse momento, comecei aí a trabalhar numa célula, né, que só trabalhava com o mundo Microsoft, numa célula, numa determinada empresa, Uhum. onde só trabalhava aí com o mundo Microsoft. E aí eu fui me familiarizando com o mundo comercial, mesmo não vendendo de forma Uhum. direta. Foi aí nesse momento que eu fui convidada por uma outra empresa, uns 3 anos depois, para trabalhar na área Uhum. comercial e eu aceitei. E aí eu vi que era muito legal, Uhum. porque quando você trabalha na área comercial, o seu salário só depende de você. Uhum. Quanto mais você faz de forma certa, mais o seu salário aumenta, né? E aí foram mais 3 anos assim, e mais 8 em outra, e por aí foi.
E depois de todas essas empresas aí, uma delas eu acabei encontrando o Daniel, que é o meu sócio Uhum. hoje, né? Numa dessas empresas. E a gente começou a entender que várias coisas, algumas empresas que a gente tinha passado, tinham em comum. E o Hum. que era esse principal ponto? Não ter o cliente como foco de atenção das empresas. Então, elas prestavam muita atenção na meta e nas métricas que elas tinham que cumprir com o fabricante. Elas prestavam atenção em vários propósitos, menos em dois, que são os dois pilares que fizeram a gente criar a Invent Uhum. Cloud, que é o foco do cliente Uhum. e o foco de quem trabalha dentro de casa. Eu tenho que ter comigo o melhor do mercado tem que estar comigo e essa pessoa tem que reconhecer que ela é a melhor. A gente nunca quis crescer sozinho, a gente quis crescer e levar todo mundo que estivesse lá dentro para esse mesmo crescimento que a gente atingisse. Então foi daí que veio o mundo empreendedorismo. Uhum. Por mais que lá atrás, né, tivesse esse negócio de unhas e cabelos a Uhum. domicílio, a venda de salgados, etc, etc, o empreendedorismo principal veio daí. Teve outras etapas na vida, Uhum. mas se eu for contar tudo também da vida, né, o vídeo aqui acaba não tendo o tempo suficiente. Mas tive outras etapas em que eu fui empreendedora, né, mas Sério? no Ah, que mundo legal. de tecnologia foi a Invent Cloud. Foi assim Ai, que que eu entrei legal. nesse mundo de TI, tô aí nos últimos 20 e tantos anos. Que legal. E pensando na Sheila, quando você fez a sua migração para a área de vendas, que você, não quero vendas, não quero vendas. E eu achei muito legal porque às vezes as pessoas, né, os líderes que estão com a gente conseguem perceber um tino, conseguem perceber um potencial que nem muitas vezes a gente não percebe, né? E a Uhum. gente faz isso muito no dia a dia, né? Vocês fazem isso muito no dia a dia. E é muito legal ver essa transformação que teve na sua vida para você de fato conseguir admitir e ver que você era assim, estava pertencente, né, nessa posição. Então, Uhum. vejo isso acontecendo diversas vezes. Aconteceu comigo algumas vezes também, de uma gestão. Fala assim, Mayara, você tem potencial para isso. Eu falei, não. Hoje vende um Não. negócio assim que eu amo, tá? Amo. Por quê? O que é vender, né? Vender é tão somente você ouvir a Uhum, outra parte, né? A principal ponto de uma venda é você ouvir a outra parte. Então, é aquele momento em que você cria um rapport com a pessoa que uhum, está do outro lado, você ouve a necessidade dela ou até mesmo pega as entrelinhas do que está sendo falado e transforma numa oportunidade. E uhum. a partir daí, você trabalha essa oportunidade. Lógico que não é só isso, né? Tem os Sim. vários entraves que acontecem dentro de uma venda. Mas eu considero esse como principal ponto. E esse ponto da transformação, né? Do que era um relacionamento, de algo que você ouviu falar, ou daquele ponto em que você conquista a confiança, que você traz o cliente para o seu lado, que ele acredita que você pode realmente transformar a realidade que ele tem na empresa, isso é muito gostoso, isso Uhum. é muito satisfatório. Legal. E é isso que vocês fazem no dia a dia e eu fico muito admirada mesmo, porque é uma inspiração de ver pessoas que lá atrás tiveram que batalhar e batalham até hoje para conseguir criar esse negócio que sustentam tantas famílias, né? Não só a família que você criou, a família que a Aline criou e Daniel, mas as Uhum. famílias de várias outras pessoas aqui dentro da Invent. Muito linda! Eu gostei muito desse negócio de champanhe aqui, a gente podia ter em todas as Opa! edições. Ai, que legal. E você comentou, né, sobre a questão de vendas. Quando você fez essa migração para a área de vendas, teve algum momento que você percebeu que você era boa? Eu acho, não sei se você virou alguma chavinha e falou assim, caraca, eu sou boa mesmo, vou ganhar dinheiro. Não sei se é a primeira venda que você fez, tipo, que deu resultado, que você falou, eu vou investir nisso porque é aqui que eu vou mudar o cenário da minha família. Teve alguma venda, assim, algum insight que você teve naquela época? Na realidade, teve vários, né? Vários. E foi justamente isso. Quando eu percebi que vender, o princípio da venda era isso, que era você ouvir o outro lado. E eu gosto muito de conversar, eu gosto de ouvir as pessoas, eu Uhum, gosto de ouvir pelo que elas estão passando. E aí eu vi que isso eu transformava em dinheiro. uhum, Então era uma coisa que eu gostava de fazer, aliado a ajudar alguém, aliado à reversão financeira. uhum. Aí não teve Só volta. sucesso. Legal. E você comentou de outras empresas.
Então, Sheila sempre teve a Barbie Sheila empreendedora dentro de você. E eu queria entender, de fato, onde isso entrou de verdade na sua vida. Sempre foi uma vontade, desde sempre, de ser alguém ou de ter o seu próprio negócio? Ou isso foi crescendo de acordo com outras experiências que você teve na sua vida? Eu acho que a parte principal do empreendedorismo, quando eu falo em Invente, Cláudia, então assim, já existiram outras oportunidades que não tinham nada a ver com o mundo de tecnologia. Elas sempre foram mais voltadas ao comércio, que acabaram não dando certo, infelizmente, por pessoas envolvidas, né? Mas eu acho que a chave do sucesso da Invente foi saber principalmente o porquê ela foi criada. Então, ela foi criada com esse objetivo de ter o cliente como nosso foco. E a gente sempre fala isso e não é demagogia, entendeu? É na alegria e na tristeza, é tamo junto, é tamo de mão dada. Vai ter momento que isso vai ser financeiramente feliz, vai ter momento que não vai ser, mas estamos junto. A partir do momento que a gente dá a nossa palavra pro cliente, isso vale mais do que qualquer contrato assinado. Legal. E uma das coisas que eu acho mais admirável da gente fazer esse Inventecast, inclusive com tantos convidados e agora com você, é entender os erros e os acertos que o pessoal teve aí ao longo da trajetória e a gente, de fato, conseguir aprender com esses erros das outras pessoas, com a história das outras pessoas, pra gente conseguir aprender com esses erros e não repeti-los de alguma certa maneira. Teve algum erro, teve algum tombo muito grande que você teve na vida que você falou, cara, esse aqui eu poderia viver sem essa? Acho que a vida teve quase um por dia, né? A vida, ela é assim. Ela é feita de momentos bons, momentos não tão bons. Não gosto de chamar de momentos ruins, tá? Mas tudo na vida da gente é opção, né? É escolha. Então, você vive um episódio que não foi tão agradável assim, você tem a opção de se lamentar ou usar aquilo como uma experiência vivida, né? Como um aprendizado ou alguma coisa assim. Mas de quase todos os momentos, todos eles têm um ponto muito em comum, que foi um ponto que eu tive que sofrer na vida muito, infelizmente, para aprender, que é confiar no outro, tá? Então, foram momentos de confiança muito grande em pessoas que não eram tão merecedoras assim de confiança, e que acabaram fazendo algo dar errado, né? Tem uma coisa que vocês sempre ouvem, a gente falando muito lá dentro da Invente, né? Que o know-how de qualquer um, ele é aperfeiçoado, mas a ética não, né? Então, infelizmente, pessoas que não têm a devida ética acabam interferindo muito, né? No sucesso de outras e atrapalhando algumas coisas. Então, os principais tombos vieram daí, de confianças dadas de forma exagerada a pessoas que infelizmente não mereciam. Isso é uma dificuldade, um desafio que a gente tem todos os dias. Isso é vida, né? Não é Invente, não é empresa, não é corporativismo, isso é vida. Porque a gente depende de outras pessoas para conquistar várias outras coisas. Na Invente Cloud, a gente depende de vários times para conquistar um objetivo em comum. Então, essa linha tênue, né? De confiança total, confiança cega para a gente, de fato, conseguir o objetivo que a gente quer, é bem complicado mesmo. E nem imagino aí tanto de tombos, né? Por conta disso, deve ter tomado, enfim, aprendido no dia a dia para conseguir chegar no seu objetivo. E pensando em inspiração, você, Sheila, uma mulher que conquistou a sua carreira, você lutou por ela, batalhou, criou e construiu, tijolinho a tijolinho, a carreira que você tem. Tem alguma pessoa, alguma referência que você teve lá no passado para você lutar por essas conquistas? Quem que é sua inspiração? Quem que foi sua inspiração lá atrás? Eu acho que eu não vou dizer nem que foi lá atrás, tá, Mai? As inspirações, elas são diárias. Elas vêm de vários lugares, de várias pessoas, de várias mulheres, principalmente, né? Então, quando eu paro, assim, para analisar até esse negócio de você ter falado, você foi mãe muito cedo, eu não vi a minha filha crescer da forma que deveria, pelo tanto que eu sempre trabalhei. Mas ela era e é uma grande inspiração na minha vida, nos meus dias. A Aline, minha sócia, que eu tô vendo ali no cantinho, ali nos bastidores, ela também é uma grande inspiração para mim. As mães. Ó, agora vem um momento de choro, né? Isso porque eu não contei a história triste até agora para não chorar.
As mães de Aline e Daniel são grandes inspirações que eu tenho. São mulheres muito fodásticas, né? E ontem, por exemplo, eu conheci uma pessoa que numa frase já me mostrou uma baita inspiração, que é justamente isso do acredite em você e siga. Não pense toda hora que alguém está analisando aquilo que você fez. Isso não é tão importante. Assim, para toda hora alguém está te analisando. E conheço várias outras infinitas mulheres que me mostram inspiração no dia a dia. Agora, uma delas, né, que aí vem de passado, né, foi a pessoa que me criou, que foi a minha avó, né? Então, apesar de não ter, a minha avó era analfabeta e etc. Então, apesar de não ter subsídios para me fazer estudar nem nada disso, ela me cobrava ali a tabuada, ela me cobrava uma lição que ela não sabia ler o que estava escrito, né? E ela queria muito que eu fosse alguém, então ela sempre foi uma mulher muito à frente do tempo dela. E ela não queria que eu fosse alguém da mesma forma que ela tinha sido, entendeu? Ela não queria me ver fazendo coisas que não tivessem grande importância ou que me fizessem sofrer demais para atingir alguma coisa. E eu lembro quando eu tinha acho que 11 ou 12 anos, aí ela foi, me inscreveu em curso de datilografia, em curso de secretariado, porque para ela, se eu fosse uma secretária, eu já seria o suprassumo de tudo que a família tinha sido até aquele momento, entendeu? Caramba. Então, acho que hoje, lá de onde ela está, ela deve ter orgulho de quem ela criou de alguma forma. Não, com certeza. Pensar que na sua realidade naquela época, secretariado, né? Que é uma profissão super respeitada, mas que somente chegar nesse objetivo era o máximo que vocês conseguiriam enxergar, né? Pra vocês. E isso diz muito sobre privilégios, né? Hoje a gente fala sobre privilégio e pessoas assim que estão numa posição, têm uma condição financeira melhor, têm uma vida privilegiada porque conseguem enxergar além disso. Que muitas vezes pessoas que não estão nessa situação têm que lutar muito mais e sofrer muito mais para conquistar esse espaço, né? Nunca foi fácil, sabe, Maia? Assim, para estudar sempre foi difícil, para correr atrás sempre foi difícil. Nunca veio nada de mão beijada. No momento que a gente estiver gravando aí a parte da Invente em si, que a gente for falar exatamente sobre esse capítulo, vocês vão conhecer muito mais por trás dessa história, né? Mas teve muita coisa que aconteceu até hoje, né? Muita dificuldade no caminho até hoje. Só que a gente tem dois caminhos, né? Você vê a dificuldade, senta e fala, ok, vamos ver no que vai dar. Ou você levanta, sacode a poeira e vai embora, entendeu? Até o Dani, ele sempre me fala disso. Tem uma música que eu encaro, né? Um samba que eu encaro como meu lema de vida, né? Erga essa cabeça, vai no pé, mete pé e vai na fé. Entendeu? Então, isso daí é como eu encaro realmente como lema de vida e vamos que vamos. Dificuldades vão acontecer? Claro que sim. Todo dia, né? O como a gente transforma essa dificuldade é que é o diferencial de cada um. Legal. E eu imagino que ao longo dessa trajetória deve ter algum momento que você pensou lá atrás e falou assim, cara, não vou conseguir. Essa dificuldade é muito grande pra mim. Não sei, porque eu fico pensando na minha realidade. Às vezes já cheguei diversas vezes e falei assim, cara, não, pra eu conseguir aquilo, eu não vou conseguir nunca. É muito longe. Pensa de onde você tava até onde você chegou. Imagino no detalhe como que deve ter sido uma loucura mesmo, né? Porque que você foi conquistando e carpindo isso de fato pra você ter isso na sua vida, né? Então, essa questão que a gente falou até no episódio do Dani, se vocês não assistiram ainda, então volta no episódio do Dani sobre resiliência, né? Então, eu acho que eu vejo muito em comum isso em vocês, que eu acho que foi a chave do sucesso mesmo pra essa misturinha, né? Dar tão certo pra criar o que a gente tem hoje, o que vocês criaram hoje, que tá sendo um legado da vida de vocês, né? Nós três, assim, isso deve ser mais falado no próximo, né? Mas nós três temos pontos muito diferentes de personalidade e muito em comum ao mesmo tempo, né? Eu acho que a garra, a perseverança, a resiliência, o querer chegar em algum lugar é um ponto muito comum que a gente tem, né? De personalidade, nós temos pontos diferentes. Então, eu sou a mais chorona, a Aline é mais incisiva, o Daniel é mais festeiro, né? Mas a gente tem pontos que se equilibram muito e que ajudam muito um ao outro. Então, teve pontos que
Um dos três, em algum momento, já sentou e falou: não dá. Uhum. Mas sempre o outro tava ali para falar: dá sim, a gente consegue. Ai, que lindo. E pensando, principalmente, aí a gente vai dividir em duas partes. Pensando naquela mulher que acabou de virar mãe, que tá numa situação que não, financeiramente de carreira, né, que às vezes é complicado, que não tem todo o sustento, né, pra fornecer pra sua família, e que às vezes não tá sabendo se vai conseguir, se não vai conseguir dar uma vida melhor pra essa criança, né, pra esse filho ou filha. Naquela época era duas crianças, né? Eu tinha que buscar o sustento dela e o meu. Verdade. Que dica você dá pra essas mulheres que estão na luta hoje, ou duvidando de si até hoje, porque deve ser um baita desafio fazer isso com uma maternidade, né? Então, que dica que você dá pra essas mulheres? Não duvide de si nunca. Nunca. Né? Qualquer ponto que a gente trace, contanto que você tenha um objetivo claro, né? Onde eu quero chegar. Contanto que você seja ético e verdadeiro nesse caminho que você percorre. Contanto que você busque ajuda quando for necessário, né? Ninguém consegue chegar em lugar nenhum sozinho, sem depender de ninguém, né? Pode ser nos bastidores, pode ser o seu colega de trabalho, pode ser a rede de apoio que você tem dentro da sua casa. Sempre alguém te ajuda em algum momento. Então a gente não pode. E eu falo isso porque isso foi um grande ponto de dificuldade para mim na vida, tá? Uhum. Pedir ajuda. Sim. Nunca Sério? fui fã do pedir ajuda. Sempre tive muito problema com isso e hoje eu aceito isso com uma facilidade muito maior, né? Que bom. Não que eu faça isso a todo momento, mas eu aceito isso com uma facilidade maior. Então, assim, trace o seu objetivo, percorra o seu caminho. Pedras vão existir, obstáculos também, mas a gente sempre dá um jeito de passar. A gente limpa o caminho, a gente pula o obstáculo, a gente consegue chegar onde quer chegar, contanto que você queira isso de verdade e contanto que você não machuque ninguém no meio do caminho, porque senão o caminho não valeu a pena. Sim. E pra gente fechar, acho que vamos fechar? Acho que pra gente fechar, eu queria que você pensasse de fato no momento que foi muito difícil pra você, lá na Sheila, lá atrás, um momento que foi realmente muito desafiador, de fato saber se você ia seguir ou não, como que seria a sua vida, enfim, um momento difícil pra sua vida lá atrás. O que você falaria pra essa Sheila que tava naquele momento, um momento difícil? O que você falaria pra ela hoje, com o conhecimento que você tem hoje? Eu não contei as partes difíceis para não chorar. Mas vamos lá. Como eu te disse, foram muitos, né? Muitos momentos difíceis até hoje. Mas um ponto que sempre mexe, sempre mexeu comigo foi esse negócio quando envolvem coisas com a minha filha, né? E que há um tempo atrás ela teve alguns problemas que foram bastante substanciais. Eu falei, poxa, talvez eu tenha que parar tudo nesse momento para ajudar. Eu tive um puta apoio dos meus sócios nesse momento, falando, não, vai dar certo, você vai conseguir. A gente arrumou alternativas e a gente seguiu em frente. Eu pensei tanto que eu até desfoquei da pergunta, vai. O que você falaria pra essa Sheila, lá no passado, que estava sim. lá? Tá bom. Desculpa. Às vezes eu sou reconhecida por algumas pessoas, por coisas em mim que eu não sei reconhecer, tá? Falam de várias coisas que eu não consigo enxergar. E hoje, vendo um misto de várias coisas, várias situações, várias vivências, várias experiências, várias dificuldades e obstáculos ultrapassados, né? Eu sou um mulherão da porra. Isso aí! Eu sou foda. Então eu olharia para aquela menina e falava: acorda e vai. Levanta! Vai porque você é capaz. Legal. E você Falaria isso. é uma mulher foda, uma mulher que realmente inspira outras mulheres. E eu fico muito honrada de estar
acompanhando você no dia a dia, e eu acho que esse episódio é muito importante para que vocês, inventors, para que vocês conheçam um pouquinho do que é essa Sheila, né? Porque às vezes a gente vê a Sheila no trabalho, Sheila lá, diretora, sócia, a gente não conhece nem um pouquinho do que você passou. E eu fico muito feliz em poder ser essa pessoa, a compartilhar com o pessoal aí Eu tenho toda essa guardadinho um história. bilhetinho que você me mandou até hoje. No correio elegante lá da Invent, eu tenho ele guardadinho até hoje, que tem exatamente isso. E é isso, mas assim, quando a gente fala isso pra vocês lá dentro, não é demagogia. Todo mundo que tá lá dentro tem a importância de estar onde está. A gente só quer que cada um busque pra si ser realmente o melhor, né? Então, eu posso ser o melhor onde eu estou. Eu quero algo melhor pra mim. Eu quero ser dono do meu quadrado e fazer o meu quadrado, assim, explodir de resultado. E a gente vai estar lá para apoiar isso a todo momento. Você é uma dessas pessoas que a gente agradece infinitamente, que a gente confia muito e que a gente tem orgulho todos os dias de estar lá com a gente, tá? E vocês são uma inspiração. E pra fechar de verdade agora, tá? Pra fechar de verdade, pensando na Sheila, agora sim, com toda essa bagagem, mulher foda que você é, toda essa experiência, e pensando além, que agora você consegue, eu acho que, né, diferente da Sheila que tava lá começando, pensar além. O que você busca pros próximos anos? Tem algo que você queira buscar pra você, pra sua vida pessoal, até mesmo carreira? O que a Sheila do futuro está planejando? Tem muita coisa na vida pessoal, na carreira, tem muita coisa, tem muito lugar que eu ainda quero conhecer, Legal. muita coisa que eu ainda quero viver. E aquilo que a gente sempre fala lá dentro, a Invent vai ser a melhor de todas, isso vai acontecer. Então, enquanto eu não tiver isso no mercado, Legal. é porque eu ainda não acabei. Legal. E por isso a importância de trabalho de todos nós inventors, vocês aí que estão assistindo. Fica a dica. A nossa responsabilidade, o papel de cada um é muito importante, porque eu sei que o trabalho e o início de tudo isso tem um propósito muito grande, e você, isso está sendo replicado para cada um de vocês aí também. Então, queria agradecer, Sheila, você pelo seu tempo, por contar um pouquinho da sua história, e por lá atrás se desafiar e lá atrás pensar, não, vamos construir algo diferente. E realmente, a Invent Cloud é uma empresa diferente, que pensa em diversidade, que pensa em acolhimento e que, acima de tudo, tem um foco total no resultado. Então, queria agradecer novamente e somos foda! Você aí. Somos. Isso aí, então. Somos foda, somos os melhores. Isso aí. Então, queria pedir para vocês seguirem as redes sociais da Invent Cloud, curtam, compartilhem, porque esse ano de 2024 vai ser sensacional e vocês vão fazer parte dele com certeza. Então, fica até a próxima e até logo. Gratidão. Tchau!